Boa tarde. Eu gostaria de começar agradecendo a diretoria do Invoz pelo convite e queria agradecer pelo duplo desafio. Existe aqui, além do próprio conteúdo do nosso papo, o desafio de mantê-los acordados após o almoço e o desafio de suceder o papo que foi excepcional na parte da manhã, com um assunto que nem sempre é tão atraente assim, que se trata de governança e gestão de redes de ensino. Esse é o tema que eu espero durante 30 e poucos minutos conversar com vocês. Muito bem. A gente está falando de educação. E esse é um tema que há muito está nas pautas, são discutidas periodicamente pela sociedade, pelos nossos representantes. A gente fala de futuro, a gente fala de uma nação melhor, e a gente vê pouca coisa na prática acontecendo. Não foi dito, mas eu vim de Porto Alegre para estar aqui com vocês. O Rio Grande do Sul passa por a pior tragédia que a gente já passou. E isso não é por acaso. Isso tem consequências, quando a gente fala de futuro, de políticas, de ações que são inadequadas. Mas isso é falar de educação. Porque como é que eu vou falar de futuro sem falar da educação? Sem falar de cidadania, sem falar de formação profissional, sem falar em como que a gente transforma a nossa sociedade de hoje em uma mais próspera, mais justa. E esse é o desafio. Lá atrás, quando eu ainda exercia a engenharia e tinha vontade de migrar para a área de educação, uma das pessoas me procurou e disse assim: Richard, se você quer deixar algum legado, você precisa entender o contexto. Não é a ilha em que nós vivemos. Você precisa enxergar além desse horizonte da educação de excelente qualidade que você recebeu e que você pôde compartilhar. Aí eu falei assim, mas me explica uma coisa, dá uma olhada no seu entorno. Aí eu fui dar uma olhada nesse entorno. Nosso país tem aproximadamente 208 milhões de habitantes, dos quais, como foi dito, 47,3 alunos, segundo o último censo, estão matriculados na educação básica. Educação básica é compreendida do fundamental ao médio, essencialmente. Isso, do ponto de vista quantitativo, representa uma população da Espanha inteira, representa 5 vezes a população de Portugal ou 9 vezes a população da Finlândia, matriculada nas nossas escolas. Desses, 82%, esse percentual varia de ano para ano, mas é em torno disso, estão matriculadas na rede pública, municipal, estadual e um pouquinho da federal. 82%. Então, se a gente quer falar de futuro, e futuro está linkado com educação, não tem como se desvincular dessa realidade. A gente tem que olhar para dentro dela. E o que tem dentro desse futuro aqui? O que tem dentro desse futuro são os nossos índices de aprendizado, que será objeto, tenho certeza, do próximo papo, que vai ser conduzido aqui pelo colega do Instituto Ayrton Senna. Mas fazendo apenas um gancho, o que a gente observa da nossa realidade mesmo? Para além de São José, para além do estado de São Paulo. Esse aqui é o nosso sonho. Se os índices de aprendizagem fosse uma disputa de Copa do Mundo, muitas pessoas acreditam que nós estaríamos no topo, ou estaríamos jogando a Copa do Mundo. Quiçá sermos campeões, que afinal de contas, o futebol nós somos talvez na educação, tendo alguma analogia, mas a analogia para aí. E na prática, a nossa realidade é outra. Nós jogamos um campeonato de várzea. Nós não jogamos Copa do Mundo, nós não jogamos Mundial de Clubes, nós não jogamos Libertadores, nós nem jogamos sequer o Campeonato Brasileiro.
se a gente pudesse fazer uma analogia, nós estaríamos jogando um campeonato de várzea em algum bairro. Richard, isso não é... Preciso ficar mais iluminado. Se a gente quiser, e não estou carregando nas tintas, olhar o que tem por trás disso e comparar o nosso desempenho com o mundo, a gente vai ver que nós somos a 65ª posição de 81 no PISA em matemática. Nós conseguimos a proeza de estar entre os 17 piores do planeta. Em literatura, ou leitura, perdão, 52ª posição. E em ciências, 62º. Que futuro é esse? O que a gente está plantando? E eu me recordo muito fortemente dos primeiros estímulos que eu recebi para olhar esses números. Eu disse, bom, os números são terríveis. Será que os nossos indicadores internos aqui também refletem a mesma realidade? Sim. E quando a gente pega a evolução do IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento de Educação Básica, no ensino fundamental, aqui, anos iniciais, no ensino fundamental, anos finais, pessoal já saindo, e no ensino médio, nós percebemos que as barrinhas não sobem. Ao contrário da curva em verde, que é extremamente modesta, mas é o que nós projetamos como evolução. E se a gente observa ali, percebemos que, à medida que o tempo passa dentro da escola, nossos índices se tornam piores. Aí a gente está falando de futuro, observem essa curva aqui embaixo. Se a gente fizer engenheiristicamente uma projeção, uma regressão, e aí pergunta, quantas gerações a gente muda o país? Nunca. Nunca. A resposta é essa, porque nós estamos estagnados. Esse é o que reflete esses índices. E que estão refletidos indiretamente nos índices mundiais. E a má notícia é que não há, no curto e médio prazo, uma perspectiva de mudança. Infelizmente, quando a gente olha o Brasil, talvez não seja o caso de São José, da rede São José, felizmente. Mas é o caso da esmagadora maioria das redes públicas brasileiras. Muito bem. A gente chega à conclusão, então, que para a gente chegar nesse lugar que a gente deseja, tem muito chão para percorrer. Uma educação de qualidade, ela é necessária, mas precisa ser corrigida esses rumos. E aí, a pergunta que se faz, e a gente debate isso, por onde começa? E não é por onde começa, pega e vai, e segue. A gente não pode começar e largar na metade, como já foi dito outras vezes, e a gente vê isso acontecendo. Mas a pergunta permanece, e por onde começar? Pessoal, existem inúmeras iniciativas fantásticas e importantíssimas quando a gente fala de melhoria dos índices de aprendizado na rede pública. E a gente pode enumerar a qualificação e valorização do professor, absolutamente fundamental. Não há como promover uma melhoria sem isso. Existem pessoas preocupadas com isso? Existem. A questão da infraestrutura escolar, da qualidade das construções, dos recursos disponíveis, é importante? Claro que é importante, está ali. Isso é discutido, a gente vê na mídia. Novas tecnologias de ensino, com muita frequência. A gente pega e olha que legal, óculos de realidade virtual, simuladores, tudo disponível e cada vez mais. Importante? Muito importante. E trabalhar o uso de novas metodologias, como a gente estava assistindo na palestra passada. Importantíssimo, porque senão a gente não dialoga com essa geração que está chegando na sala de aula. Existe um gap absurdo que precisa ser trabalhado. Todos esses problemas, bem ou mal, estão sendo discutidos e endereçados. Mas nenhum deles conseguirá ter sucesso se a gente não mergulhar e for ver alguma raiz da sustentação de uma melhoria. E aonde que está isso?
lá embaixo, bem escondido, muito grande, chamado gestão e governança. E isso, pessoal, é como construir infraestrutura de água e esgoto numa cidade. Você pode ter a cidade mais linda, se não tiver água e esgoto, tubulações, a cidade não é sustentável, ela não vai existir. Quando a gente fala de gestão e governança, é um tema que é pouquíssimo charmoso, não é tratado, mas que, se não for endereçado, vou reforçar, nenhuma das outras iniciativas se sustenta no médio e longo prazo. E aí a gente nunca vai ficar sabendo qual era que deu certo, qual é que deu errado, por quê. E a gente não precisa ir nem tão longe. Existem coisas dentro das redes públicas que é impressionante. Eu trabalho com isso e as perguntas que eu faço é: secretário, quantos alunos o senhor tem matriculado? Secretário, qual é o giro que o senhor tem de transferências interescolas, intraescolas? Qual é a taxa de evasão? E são números que deveriam estar na ponta da língua, mas não estão. Eles demoram um tempo para ser buscados. E esse tema, em particular, me trouxe atenção de forma tão forte que eu quero dar um exemplo da minha cidade para vocês. A minha cidade, como falei, eu moro em Porto Alegre. Aqui está o IDEB de 2019. E a minha cidade está na pouco honrosa posição de 25ª capital do país, num ranking onde tinha 26. Nos anos iniciais. E nos anos finais, melhoramos, ficamos em 21º. Mas é porque não tinha os outros. O que acontece em Porto Alegre? No Sul Maravilha? Porto Alegre é uma rede municipal que paga aos professores, porque sempre tem a questão do salário, dito pelo secretário, 3 vezes mais o salário médio que paga no estado do Rio Grande do Sul. Em 2019, a média era de R$12 mil. Ok? Então, a média de um professor na cidade de Porto Alegre, concursado, era de R$12 mil. Média, você tem mais, tem um pouco menos. Esse é o primeiro. Então, assim, claro, não é o melhor salário do mundo, não é. Mas também não dá para dizer que seja um mau salário comparativamente à realidade social que a gente está vivendo. Então, como é que eu justifico? Não dá para ser pelo salário, né? Qual o outro argumento? Infraestrutura. Boa. Aí a gente vai visitar as escolas. São 99, das quais 57 são de ensino fundamental. Pessoal, embora as escolas municipais estejam localizadas em zonas mais socialmente vulneráveis, elas têm uma boa infraestrutura. Comparativamente, no geral, obviamente, comparativamente a algumas escolas privadas. Todas as escolas têm internet em alta velocidade. Todas as escolas, têm um Chromebook para cada 2 alunos. Todas as salas de aula têm uma lousa interativa. Infraestrutura. Então não dá para dizer, quando a gente olha para outras realidades, que a infraestrutura é inadequada. Então não é salário, não é infraestrutura. Qual é o ponto que falta? Será que os professores estão mal formados? Né? Será que os professores precisam de suporte pedagógico, melhor formação? Mais de 80% dos professores da rede têm pós-graduação, sendo a esmagadora maioria com mestrado e doutorado. Aí a pergunta fica no ar. E eu tive esse papo com o secretário de Educação lá atrás, quando a gente discutia esses números. E aí a gente ficou olhando um para a cara do outro. E essa é a realidade. E como eu justifico para a sociedade que nós somos a penúltima capital do Brasil? A resposta está simples. É gestão.
falta gestão, falta governança. Está tudo inadequado. E a gente começou a trabalhar nisso, para tentar mudar uma realidade. Tivemos várias experiências, estamos tendo. E as experiências são essas que eu quero compartilhar com vocês agora na sequência. Qual é a nossa jornada? Eu passei por diversas funções escolares. Tudo que vocês podem imaginar, até na biblioteca, eu trabalhei um tempo para aprender. E minha última função foi o equivalente a reitor, uma instituição de ensino superior. Então, e aí eu saí pensando em fazer alguma coisa na iniciativa privada, na área de gestão. Mas aí essa realidade veio e eu não consegui mais sair dela. A gente se dedica hoje, na essência, às redes públicas, embora tenhamos clientes privados. Quando a gente começou esse projeto, no estado do Rio Grande do Sul, primeiro e depois em alguns municípios, tem uma verdade estabelecida, que parece um castelo, que ninguém tem coragem de perguntar por quê, se é aquilo que está certo e tal. Qual é a verdade estabelecida? Inovação aqui na rede pública. E eu vou conjugar uma série de respostas que a gente teve. Não funciona. Inovação não vai funcionar. É assim, sempre foi, já tentamos de tudo, com todos, e nada nunca funcionou. Ok? E aí a gente tem que começar a olhar essa realidade. Qual é a disposição para a mudança? Se a gente tem alguns outros elementos que são bons. E aí, a única certeza que a gente tem, isso vale para qualquer lugar, é que se a gente não fizer alguma coisa diferente, os resultados serão sempre iguais. E aí a gente começa a olhar os resultados dos indicadores e percebe por que eles não mudam. Porque a gente está fazendo sempre tudo igual. Bacana. Então nós vamos alterar isso aqui. E a nossa proposta, nós vamos romper esse ciclo. Rompimento, muitas vezes, causa uma dor, mas é necessário para crescer. E aí a gente realmente abriu, então, está tentando abrir novos horizontes na área de gestão e governança das redes de ensino. O que a gente está fazendo? Nós construímos uma solução que é inovadora, é grande, para um problema que é gigantesco e é extremamente complexo. Não dá para mudar 100% as redes. Elas estão estabelecidas. O que a gente precisa fazer? Porque quando você conversa com as pessoas de fora, você diz assim, não, troca todo mundo, vou começar as escolas do zero. Não é uma realidade. A realidade é que hoje, a grande maioria, e eu vou falar pela minha experiência lá, que quem ocupa todos os cargos, ou a maioria dos cargos dentro de uma secretaria de educação, são professores, concursados. Está tudo certo. O problema é que eles estão em funções não docentes, eles estão em função de gestão. E muitas vezes são colocados ali, cobrados por um resultado que eles não foram preparados para isso. Então vamos dar curso de gestão para todo mundo. Como? As redes são enormes, não dá. E aí vem a ideia, assim, então vamos construir alguma coisa que possa suportar o processo de organização de dados e de tomada de decisão para que eles possam fazer melhor o que precisa ser feito. Ou seja, uma gestão orientada a dados e evidências. Tá? O que a gente chama de digitalização inteligente. O que é isso? Pessoal, muitas redes ainda operam no papel. No papel. Chamada, no papel. Diário de classe, no papel. Secretaria, tudo no papel. Muitas. O outro restante, vamos chamar assim, opera o que a gente chama de informatização. O que eles fizeram? Tem soluções que automatizam os processos atuais. E isso é a solução de 99% dos sistemas que hoje rodam nas redes públicas. Eles automatizaram o que já existia. Não vai melhorar. Vai fazer mais rápido do que já era feito. Mas mais rápido com todos os seus problemas, a ineficiência.
Então a gente precisa romper isso e pensar um novo modelo. Que modelo que é? Qual é a arquitetura conceitual disso quando a gente fala de gestão e governança? 3 dimensões obrigatoriamente precisam estar ali. 3. A primeira dimensão é o engajamento de todo mundo das redes. O que é esse engajamento? Eu preciso fazer que não só o secretário de Educação e os diretores das escolas participem, mas que os professores participem e as famílias participem. Tudo começa onde? Na sala de aula. Qualquer rede de ensino só tem razão de existir porque há uma sala de aula com o professor e seus alunos. É o coração da rede. Ela existe por causa disso, que acontece centenas de milhares de vezes no Brasil inteiro, todo dia, e que a gente dá pouca atenção. Mas esses são atores importantes. Quem são os maiores interessados? O professor, para facilitar a vida dele, tem tarefas administrativas, e os pais dos alunos. Ok? Muito bem. Então, eu quero trazê-los para dentro desse ecossistema. Se meu filho está indo bem, ou está indo mal, ou não está indo, eu quero saber. E eu não quero saber na reunião de pais e mestres que acontece a cada 3 meses, no boletim. Já era. Eu quero saber hoje. Hoje. E aí, para saber hoje, eu preciso integrar as minhas soluções. Os municípios que têm dinheiro, o Estado tem dinheiro, tem várias soluções. Só que elas não são integradas. Elas não se conversam. Então você tem um para fazer avaliação, você tem um para fazer chamada, um para fazer gestão, 300 mil. Pega o seu celular e abre agora. Quantos aplicativos você tem? Páginas. Vocês usam? Não. Vocês usam pouquíssimos. E vocês tendem a usar aqueles que são fáceis e que agregam funcionalidades. Não é diferente em qualquer outro lugar. Então a gente precisa estar integrado. Um ambiente só que ele acessa e enxerga tudo. Professor, diretor, secretário, pai e aluno. E o terceiro eu preciso que alcance desde o mais operacionalzinho, que é a sala de aula, onde eu anoto as frequências, as notas, os conceitos, os pareceres descritivos, até os dashboards mais complexos, para que o secretário possa enxergar a rede de forma consolidada. Mas eu preciso dessa solução funcionando de forma integrada e simultânea. Para quê? Para que o meu desempenho de gestão seja o máximo possível. Isso vai garantir o sucesso total da rede? Não, não vai. Mas ele vai garantir que você tenha as condições de dar passos à frente e garantir que não há retrocessos. Ou seja, aí a gente começa a estabelecer uma trajetória de ir à frente. Então a gente precisa construir uma solução diferente com tudo isso acontecendo agora. Richard, você está vendendo um sonho? Não. Enquanto eu estou falando para vocês aqui, a gente está registrando centenas de milhares de presenças nesse exato momento e mostrando para os pais, para os diretores, os lugares onde a gente atua. Está acontecendo. Bom, o que a gente acabou fazendo, então, para resumir? A gente acaba construindo redes públicas que são 100% digitais. Com aquele conceito de digitalização inteligente. É isso. Por que a gente está colocando a questão da gestão? Coleta, organização, processamento, distribuição e análise dos dados. Para quê? Para que as pessoas que estejam responsáveis possam tomar melhores decisões a tempo hábil. Ou, como gostam os termos jurídicos, tempestivamente. Tá? Então a gente constrói isso com processos que são totalmente integrados. A gente tira os gaps, as sobreposições de trabalho, isso aí acaba saindo. E a gente faz tudo isso indo da sala de aula, passando no sofá da casa do pai, indo para a sala do diretor e terminando no gabinete do secretário de Educação em tempo real. Isso quer dizer o seguinte, que o professor às 7h30 da manhã faz uma chamada. Às 7h30, o pai sabe que o aluno, o filho dele, está em sala, qual é o conteúdo,
qual é o alinhamento da habilidade da BNCC. A escola sabe, em tempo real, quantos tem naquela turma, consegue preparar suas refeições a tempo, consegue tomar suas providências. A escola consegue ver qual é o nível de frequência, consegue atuar proativamente na evasão, ou seja, para evitar a evasão, consegue atuar preventivamente na queda do desempenho do escolar, dos alunos, e o secretário ou a secretaria enxerga tudo isso acontecendo. E aí ele sabe, por georreferenciamento, o que está acontecendo em cada lugar. Pessoal, nós fazemos isso diariamente na nossa pequena escala, no celular. Por que a gente tem que ficar com ferramentas que não nos atendam? Fazer a mesma coisa vai produzir resultados iguais. E não é esse o objetivo. Desse histórico todo, qual é ou quais são os resultados? E para mim é essa parte que mais toca, porque até agora é conceito. Diz assim, legal, Richard, resolve esse teu discurso aí, se não é discurso. A gente mediu, em paralelo, saber o que acontecia com dois parâmetros que são muito caros a quem lida com a educação no cotidiano, quais eram as eventuais melhorias, e elas estão aí. A gente reduziu em 54% a infrequência escolar e aumentou o desempenho dos alunos em quase 30%. Não mudamos a infraestrutura, não mudamos os professores, não demos mais trabalho. Mas essa mágica aconteceu. Por quê? Porque está todo mundo olhando em torno do mesmo objetivo em tempo real. Somos amados nas redes, mas a gente também é odiado. Se vocês quiserem depois ver, a gente tem lá os aplicativos, e aí você vai ver nos aplicativos, tem os alunos, detesto vocês, meu pai sabe da minha vida. E tem outros. Nossa, descobri que meu filho nunca ia para aula, largava ele em frente, tem esse depoimento, largava ele em frente e nunca ia para aula. Claro, ele entrava, ia para o pátio, sei lá para onde ele ia. E aí as coisas começam a funcionar. Porque educar crianças, educar jovens, eu estava comentando, é tarefa não da escola, não do professor, mas é tarefa da tribo inteira. E a gente precisa disso aqui, em conjunto. E aí, o resultado mais recente, isso aqui tem algumas semanas pré-enchente, infelizmente. Porto Alegre estava com aqueles resultados horríveis que vocês viram. E nós estamos fazendo um trabalho mais direcionado nos últimos 2 anos com eles. O último ano e meio. E aí o seguinte. Isso foi matéria do jornal local, que seria o equivalente aí do G1, né? Que a aprendizagem em português e matemática melhorou. Melhorou em 1 ano. 13,5%. Isso é quase 1,3 pontos numa escala de 0 a 10. Em 1 ano. E a gente reduziu ou aumentou a frequência dos alunos em quase 10%. Em 1 ano. Mas qual é a mágica? A mágica não é utilizar o que Henry Ford, Mintzberg, todo mundo da administração fala, é gestão. Aplique as ferramentas de gestão como base, use as tecnologias como meio, os resultados virão como fim. Está aqui. É isso que está acontecendo. E o futuro está carregando. A gente está fazendo download do futuro. E aí tem uma frase que eu projetei lá no início, que diz o seguinte, a gente não dá para falar de futuro sem a gente falar de educação. E eu cometi um erro proposital, que eu queria corrigir antes de encerrar. Não dá mais para falar em educação. A gente precisa definitivamente fazer educação. Obrigado e fico aí aberto às perguntas. Opa! E aí, Rui? Vamos dividir o microfone? Não, vamos sentar ali. Ah, tá. Agora a gente bate um papo
enquanto o pessoal manda as perguntas. Só pergunta fácil, tá? Não, beleza, eu só faço pergunta que você sabe responder. Tá combinado. Eu sei. Mas como é que a gente leva essa tecnologia toda para dentro das escolas? Qual que é a dificuldade de implantação? Você está falando de Porto Alegre, você está falando de uma cidade que, até dias atrás, tudo funcionava. E antes de mais nada, primeiro, obrigado pelo teu esforço de estar aqui. Foi uma batalha poder sair de Porto Alegre e alcançar um aeroporto para que você pudesse vir. Então, antes de fazer a pergunta para você, me descreva qual foi o esforço para as pessoas terem uma noção exata do que está acontecendo lá. Vocês têm acompanhado o que está acontecendo pelas imagens, né? As imagens são horríveis, né, pessoal? Eu vou dizer que presencialmente elas são 10 vezes piores. E eu não estou exagerando. É difícil falar sem se emocionar. Por quê? Porque são pessoas muito próximas que perderam tudo. E algumas perderam vidas. Então, é uma situação muito crítica, né, para resumir. Para sair de lá agora, a gente está sem o aeroporto Salgado Filho. Começamos a operar agora um pouquinho na base aérea de Canoas, recentemente, mas não foi meu caso. Existem 4 aeroportos mais perto. Caxias do Sul, uma cidade que fica a 130 quilômetros. Normalmente a gente faz em 1h30 de carro. É costume dos porto-alegrenses subir e a serra no final de semana, como vai aqui a Campos do Jordão, para curtir as vinícolas, enfim. Mas essa é uma viagem que nesse momento está levando 10 horas. Então, de 1h30 subiu para 10 horas. Então, o aeroporto está inviável, além do que é inverno e não tem os instrumentos de navegação para operar em determinadas condições. Tem o aeroporto de Santa Maria, tem o aeroporto de Passo Fundo, todos a 4, 5 horas de distância normal, mas não há estrada para chegar. E há uma saída única de Porto Alegre que dá vazão para o litoral, que é para onde eu fui. Então, vim pelo litoral gaúcho e peguei o avião no aeroporto, talvez vocês nunca tenham ouvido falar, porque eu venho Jaguaruna, perto de Tubarão, a próximo de Florianópolis. Então, assim, os gaúchos que podem estão tentando fazer a muito custo essa trajetória. Então, uma viagem que seria de 1 hora e pouco, ela acaba durando, nesse caso, 8 horas. Então, é isso aí. Esse é o esforço de vir. A volta, acho que vai ser um pouco mais complicado. Vocês devem ter visto aí que inundou tudo de novo ontem. Em 12 horas, choveu 90% que chove no mês inteiro. Em maio, já é um mês chuvoso em Porto Alegre. E bairros que não tinham sofrido passaram a sofrer porque, obviamente, o encanamento agora está entupido do lodo e da areia. Então, não escoa. Eu espero que a minha volta seja menor que 10 horas. Já vamos estar no lucro. Mas eu acho que, Rui, que estou no lucro. Estou no lucro. Eu sou um gaúcho que está vivendo no luxo. Eu não perdi nada. A minha casa está protegida, a minha família, não perdi ninguém. E a minha pena, se é que dá para dizer assim, foi ter ficado 20 dias, quase 20 dias sem água em casa. É isso, mas é muito diferente do resto, onde até jacaré, sem nenhum jacaré nadando no centro da cidade. Então esse é o tamanho do prejuízo aí. Já vou adiantar, se quem puder, ajuda, né? Existem várias, ajudem por favor, existem várias campanhas, toda ela vai ser muito bem recebida, há necessidade, são 600 mil desabrigados, e quem não puder, compartilhe as campanhas nas redes sociais. É uma enorme ajuda que vocês dão para quem está lá, tá bom? Obrigado. Richard, obrigado pelo teu esforço e obrigado pela mensagem, porque a gente está vendo pela televisão e você sentiu, né? Lá a dor é muito maior porque você está sentindo na pele, você está
ali e ainda assim se dispôs a fazer toda essa jornada para estar aqui hoje com a gente. Muito obrigado. Eu agradeço, Rui, e agradeço a todos vocês, mas isso é simbólico, tá? Não é o Richard. Na realidade, eu estou representando uma mensagem que é mais poderosa. Independente da dificuldade que todo mundo passa, a gente precisa fazer um esforço no limite para falar de educação e fazer educação, pessoal. Isso é um reconhecimento do trabalho belíssimo que é feito pelo INVOS, é um reconhecimento a todo o esforço que os educadores fazem e que a gente precisa fazer essa mensagem chegar àqueles que não se deram conta que não vai existir futuro. Não é assim, qual é o futuro? Não, não vai se a gente não melhorar. Uma nova geração está vindo aí. Qual é o preparo dela? Ela tende a ser melhor, as gerações tendem a ser melhor, tendem a ser melhores que a nossa. Mas existem muitas dificuldades. E tem muita gente matriculada em escolas e vivem na prática em torno da sua própria estrutura. E o aluno é um detalhe. Não é um detalhe, é só o principal. Então essa mensagem é importante, por isso que eu fiz questão de vir. Obrigado mais uma vez. Bom, vamos retomando aqui o assunto da sua palestra. Você já demonstrou que em um ano você conseguiu, a Prefeitura de Porto Alegre conseguiu melhorar seus indicadores porque passou a gerir as escolas de uma maneira melhor. Precisa de software para isso? Precisa de computador para isso? Como é que a gente melhora a gestão das escolas? A tecnologia, Rui, ela é ferramenta. Em primeiro lugar, ela é ferramenta. E ela é necessária na quantidade correta para que você consiga executar uma quantidade muito grande de tarefas que gestores, diretores e os professores têm de uma forma mais rápida, poupando o tempo, que é o principal, para se dedicar ao que interessa. Na prática, eu falo assim, dedique-se ao que interessa, à sala de aula. Então, se pergunta, é necessário ter tecnologia? É necessário computação? É necessário. O que não é necessário é uma infraestrutura complexa de tecnologia. O que eu quero dizer com isso? Que aqui nessa sala, com os recursos que estão aqui, descontando o pessoal lá do fundo, né, do apoio, que tem vários computadores, se a gente tivesse um computador e alguns celulares, isso seria suficiente para rodar toda essa parte dentro de uma escola. Dou exemplo, para você pegar de Porto Alegre, a gente tem outro município que tem vários, mas a gente atende um que posso citar o nome, que também foi destruído agora, né? Encantado. Encantado é uma rede que tem aproximadamente 1.500 alunos e, obviamente, é um município que não detém poder aquisitivo para ter parques sofisticados de informática ou de computação. E o que eles têm? Eles têm internet comercial, provida pelas operadoras de telefonia, licitadas, que o município comprou, colocou na escola. Compraram poucos computadores para as escolas e é isso que precisa. E aconteceu um fenômeno específico nessa cidade, que é uma cidade com 12 mil habitantes, né? Eles estavam completamente no papel e eles começaram a utilizar. E muito rapidamente mudou a cara. E a gente vai lá com frequência e eu tive a curiosidade de ir num evento de formação de professores onde estava aberta a comunidade. A comunidade ela participa ativamente, isso é legal. E aí todo mundo queria saber quem eram esses caras da EduSpace aí. Eu fiquei com medo de ir, porque eu vou ser linchado, sei lá. Não, o pessoal queria, no fundo, agradecer. Porque era a primeira vez que aquela comunidade inteira passou a ter as informações dos seus filhos em tempo real e poder acompanhar e dizer, filho, tem que estudar isso, não está indo bem aqui, melhora lá. O professor te mandou esse material. Está tudo ali, disponível. Então, é uma mudança de mentalidade muito grande com poucos recursos tecnológicos. Mas sim, uma parte é necessária, mas nada sofisticado. Pelo que você está falando, então, você está usando uma ferramenta para melhorar a comunicação da escola com as famílias,
para que os pais possam fazer o trabalho de pai, que é acompanhar o seu filho, se ele está fazendo a lição, como é que está evoluindo as notas. Ou seja, vocês empoderaram os pais e trouxeram eles para mais perto da escola através da tecnologia. Então, esse é um caminho de gestão. Esse é uma das pernas do tripé que mantém um bom sistema de governança e gestão. Quais são os demais? Então, eu vou responder, Rui. Só quero complementar o seguinte. Eu sou professor. E quem é professor sabe. A participação da família é importante. Quando a gente fala que a gente tem um aluno hiperativo ou diferente, a gente quer apoio dos pais. Porque a escola não consegue alcançar tudo isso. Quando os pais alcançam essa informação, a gente começa a mudar. Então, esse é um pilar. O acompanhamento da família ajuda a escola e ajuda demais o professor. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte: não adianta eu coletar dados e não saber o que fazer com eles. Tá? Às vezes eu coleto dado que eu não preciso, às vezes eu coleto dado errado, e às vezes eu faço os dois certos, mas não sei o que fazer. Então, você tem que dar condições e tratar esses dados de forma que a fluência, o fluxo disso seja intuitivo. Então, o outro pilar é atuar em todos os níveis, que vai desde a sala de aula até o gabinete do secretário, mas de uma forma muito amigável, muito intuitiva, onde questões estratégicas sejam fáceis de enxergar e de encaminhar, mas não fique só no gabinete, que o professor também tenha à disposição, e ele tem as mesmas ferramentas no seu microcosmo de sala de aula, das suas turmas, para poder tomar suas decisões e encaminhar questões que são críticas. Olha, esse aluno aqui eu estou vendo que faltou 3 vezes. Ele precisa de eu preciso atuar, eu preciso avisar alguém, ou então a escola já sabe. Então, esse é um outro pilar. E o terceiro, não adianta eu fornecer para... A gente viu isso muitas vezes acontecer. Acontece muito aqui no estado de São Paulo. Os municípios têm várias soluções. É super legal. Mas elas não se conversam. Então, você tem um que é agenda, você tem um que faz o apoio pedagógico, de distribuição, upload de material, distribuição de conteúdo, gestão de tarefa. Tem zilhões de aplicativos e soluções. A gente tem tempo para gerenciar isso tudo? Está me ajudando ou está me atrapalhando? Então, o que a gente faz? Traz tudo isso para um ambiente só. Então, professor, todo mundo vê e enxerga tudo isso em uma tela única. E ele consegue, por exemplo, botar uma tarefa, pesquisar na internet, colocar, distribuir para os alunos recebem, mandam de volta, ele corrige por ali mesmo, interage, lança nota que vai para o diário, que vai para a escola, que vai para o... É um tratamento todo integrado. Todo integrado. E aí eu tenho a comparação disso com o histórico dele, se ele está melhorando, se as habilidades da BNCC estão sendo cumpridas. Então, na realidade, se torna alguma coisa muito mais simples. É como se tivesse um excelente copiloto do seu lado de forma permanente. Esse é o meu conceito. A gente sabe das restrições orçamentárias. A gente sabe que tem escola no Brasil que nem esgoto ainda tem. Então, as demandas são muitas e as verbas não dão conta de todas elas. É caro ter uma escola mais eficiente e o quanto essa eficiência se justifica a ponto de dizer é necessário fazer esse investimento agora? Bom, eu vou responder da forma mais poética e depois da forma bem pragmática. Da forma poética e bem aberta, eu pergunto a todo mundo assim, quanto custa desperdiçar um talento que certamente existe de um aluno que seja parecido com Osiris Silva, hoje nas escolas por aí. Quanto custa esse desperdício? Então, e a gente faz isso todo dia. Pessoal, nós fazemos isso todo dia. E eu vou dar um dado para vocês, que eu gosto de colocar coisas na realidade. Aquela avaliação que vocês viram de português e matemática, nós executamos em 3 dias numa rede, a rede Porto Alegre inteira. Todos os alunos, todas as escolas fizeram a avaliação. E o resultado saiu 1 hora depois.
e disponibilizado para todos os professores, todo mundo sabia. Sabe qual é a surpresa? É que, obviamente, há uma curva de distribuição de notas. Você tem alunos que estão com mais dificuldade, você tem a média, que melhorou, mas não é surpresa que, se você olha a curva, você tem alunos excepcionais. Excepcionais. No bom sentido de notas fantásticas. E esse percentual gira em torno de 2% a 3% da rede. Sabe o que a gente faz com esses 2%, 3% da rede que gabaritaram a prova de ciências, de matemática e de português? Nada. Ano que vem eles estão lá, matriculados na mesma escola, do mesmo jeito, nem nada. E aí ele vai para o ensino médio, que o município não atende, ele vai para uma escola do Estado, que provavelmente é muito pior. E aí o que vai acontecer? Nada. Nada, nada. E todo ano é isso. E a gente joga fora, desculpe. Estou falando, no caso da minha cidade, 130 jovens de altíssimo nível. Fora. Quanto custa isso? Então, esse é um ponto, que é o poético. E aí eu vou falar do ponto de vista pragmático. Quando a gente começou a fazer esse projeto lá em Porto Alegre, o secretário de Educação sabia que a gente tinha feito um trabalho legal no Estado, e ele falou: Richard, eu quero fazer isso aqui com vocês, isso aqui. Aí eu falei, o secretário era meu amigo, eu falei, tá, legal, bacana, mas eu não quero. Sabe por que você não quer? Não, eu estou saindo do Estado, foi uma experiência muito desgastante e tal. Não, mas eu preciso, vamos fazer. Ele me convenceu, tá bom, eu vou fazer, vamos juntos. Eu falei assim, Adriano, é o nome dele. Adriano, e assim, tem um custo. Custo. Quanto você tem aí? Aí ele deu risada e falou assim, nada. Eu estou rindo de nervoso, lembrar. Aí eu fiquei olhando para ele e falei, o que é nada? Não, então, nada é nada, assim, tipo, sem dinheiro. Aí eu falei assim, mas não tem como botar dinheiro? Assim, Adriano, não tem como sustentar. Eu sou uma startup, uma edtech começando. Tal. Assim, não, mas é importante. Eu falei assim, vamos fazer o seguinte, eu vou atrás de um patrocínio. E aí, você convence o patrocinador, eu vou reduzir tudo que eu posso, tá? Mas se você conseguir um patrocinador, a gente faz. E aí ele falou assim, quem que você vai ativar? E no Estado eu tinha conhecido o empresário, que vocês conhecem, o Dr. Jorge Gerdau, e a gente foi até ele. E aí, com a convicção que ele ouviria elegantemente a história do Adriano, e sorriria e disse, Adriano, é uma cidade, não dá, não consigo. Mas estava bem tranquilo. E aí, eu lembro claramente disso, porque a gente foi até a casa dele, sentamos e o Adriano expôs, fez a exposição toda dos benefícios, que eu deveria até contratar o Adriano hoje na iniciativa privada, porque ele fala melhor que eu, vende melhor que eu. E eu, com a convicção, sentado no canto, que o doutor Jorge não ia. Eu falei assim, não pensar uma cidade... Até eu estava olhando os quadros, prestava atenção só para ver se ele já tinha terminado. Aí daqui a pouco parou, ficou um silêncio, eu voltei a atenção e disse, tá. Então, Richard, e aí, vamos fazer? Eu disse, não, então, a palavra é doutor Jorge. Já esperando, disse assim, não vai dar. Ele falou assim, Richard, nós vamos fazer. Eu falei, mas doutor Jorge é uma cidade. Aí ele disse, nós vamos fazer. Aí eu falei assim, mas tá bom, mas a gente acerta depois. Aí o Adriano levantou, foi embora, eu falei assim, doutor Jorge... Né? Como é que é isso? Como é que eu vivo? Como é que eu vou ver? Não, eu vou pagar os custos da operação. Tá bom, me diz quanto é os custos. Vou resumir essa história longa. Obviamente, isso não foi a realidade faz uns 4 anos. Mas o que custava por escola, por aluno, vamos dizer assim, era menos de uma refeição que o governo federal repassa a verba lá, por mês. Então, sei lá, o prato, uma refeição custava R$1 e pouco. A gente fez por menos disso, na época, por aluno. E aí a questão é a seguinte, se você economizar na comida, um prato por aluno por dia, Valdeci, nada contra de comer 2 pratos com macarrão e salsicha, tá? Pode comer. É que é desperdiçável, o pessoal fazia pela média, e é um monte de comida fora. E aí, se você economizar só aí, sabendo o número de alunos que você não vai precisar preparar,
você já paga o sistema algumas vezes. Então, na prática, uma das coisas bonitas da possibilidade de escalar é exatamente o fato de ser execuível de forma orçamentária. E a prova é que a gente está em alguns municípios, né? Com o auxílio de um empresário que se dispôs a fazer isso. Esse processo durou 2 anos e a cidade mudou positivamente. E aí nós participamos de uma licitação pelo Marco Legal das Startups. Vieram empresas do Brasil inteiro concorrer e aí submeteram a banca e tal, e a gente ganhou bem, e estamos aí atuando em Porto Alegre e em outros municípios também. Legal. O nosso tempo terminou, mas eu estou estimulando as pessoas a fazerem perguntas, eu preciso fazer as perguntas das pessoas que estão enviando. Então, quais as ações que a escola pode ter para que a família participe? A pergunta da Márcia. Quais são as ações que as escolas podem fazer para que as famílias também participem? Uma das coisas mais complicadas é tirar... A família não é que ela não queira participar. Essa foi a primeira conclusão que a gente chegou. Ela deseja. O problema é que a rotina ela é tão insana para todos nós, trabalhos, que ela acaba exaurindo. Se você, como escola, exigir que a participação seja feita de forma presencial e no modelo antigo, que é papel, e agora, modernamente, o e-mail, você não vai ter resultado. Você não consegue atrair. Não é porque o pai não queira vir. Ele virá no dia da entrega dos boletins ou quando você for chamado porque o aluno está indo mal. Mas ele não vai participar da vida escolar, infelizmente, porque a rotina não permite. Então, assim, não é mais o pai que tem que vir à escola. É a escola que tem que ir até a família. Então, nós não queremos serviços digitais? Não é isso que a gente quer? A gente quer ir no banco? A gente não quer ir no banco. A gente quer pagar imposto? Não, mas a Receita Federal está lá. A gente quer comprar uma passagem aérea, Rui? Queremos. Você quer ir numa agência? Não. Você quer resolver aqui. E a minha pergunta é, se todo mundo já está assim, como é que nós, que estamos na educação, não estamos? Então, assim, a participação, e essa é uma realidade dura, ela é possível, mas a escola precisa ir até os pais. E onde que está o pai? Vai estar em casa, sentado aqui no sofá, provavelmente esperando o aluno chegar da escola. Richard, mais uma vez, muito obrigado e que sua jornada de retorno seja menos difícil e que Porto Alegre e todo o Rio Grande do Sul possam voltar à normalidade, se é que isso é possível, o quanto antes. Obrigado. Obrigado. Obrigada, Rui. Muito obrigado, Dr. Richard.